Existe algo que você precisa saber sobre o seu prato. Algo que a indústria alimentar não quer que você descubra. Há 15 plantas reais, com nutrientes reais, que alimentaram civilizações inteiras, que foram silenciadas, banidas, apagadas dos supermercados do Brasil e Portugal. Algumas foram criminalizadas diretamente, outras simplesmente desapareceram das prateleiras. E a verdade mais perturbadora, muitas são mais nutritivas do que qualquer coisa que você compra hoje. Você está comendo versões enfraquecidas de alimentos, enquanto as versões verdadeiras crescem como ervas daninhas no quintal do seu vizinho. Não é coincidência, não é acaso, é um sistema. E nos próximos minutos, você vai entender por que essas plantas foram literalmente removidas da sua história alimentar. Prepare-se. O que você está prestes a aprender vai mudar a forma como você olha para a comida para sempre. Tudo começou com uma mentira silenciosa. Não uma mentira gritada nos jornais. Uma mentira sussurrada nos laboratórios de nutrição, nos escritórios corporativos, nos departamentos de agricultura. A mentira era: variedades comerciais são melhores, são mais eficientes, são o futuro. E enquanto diziam isso, destruíram registros, queimaram sementes, removeram livros das bibliotecas. No Brasil, plantas que alimentaram os povos originários por milhares de anos foram substituídas por monoculturas que dependem de fertilizantes, pesticidas, contratos anuais com grandes corporações. Em Portugal, ervas silvestres que cresciam nos campos, ervas que os seus avós comiam menos, foram classificadas como daninhas, simplesmente daninhas, como se nutrição, como se história, como se soberania alimentar não importassem. A estratégia foi brilhante em sua crueldade. Não foi preciso lei para banir tudo. Bastou criar uma realidade onde essas plantas se tornaram invisíveis. Os supermercados não as vendem. As escolas não ensinam sobre elas. A mídia não fala delas. E, em uma geração apenas uma geração menos a memória desapareceu. As crianças nascem sem saber que seus próprios ancestrais comiam diferente. Comiam melhor, mas aqui está o que eles não conseguiram apagar. A ciência, quando pesquisadores independentes testaram essas plantas antigas, os números foram devastadores para a narrativa oficial. Uma planta simples contém 7 vezes mais vitamina C do que uma laranja. Outra tem mais proteína do que a carne. Outra cresce em solo árido, enquanto tudo mais morre. Impossível, inconveniente e perigoso para os lucros. Porque aqui está o segredo real. Plantas que crescem sozinhas, que não precisam de insumos, que não precisam de contratos anuais. Essas plantas não geram receita. Um agricultor que planta amaranto não compra sementes patentadas todo ano. Um português que colhe urtiga no campo não paga pela nutrição. Uma mãe brasileira que cultiva uma verdura ancestral não precisa da indústria. Indústrias não existem para servir você. Elas existem para crescer, para lucrar, para se expandir. Então fizeram desaparecer aquilo que ameaçava seus modelos de negócio. Criaram a ilusão de que alternativas não existem, que a comida moderna é a única comida possível, que você não tem escolha, mas você tem e está prestes a descobrir exatamente como reclamar essa escolha de volta. Vamos aos números, os números que ninguém quer que você veja. Uma planta chamada moringa, você nunca ouviu falar dela, certo? Contém 7 vezes mais vitamina C do que uma laranja, 4 vezes mais cálcio do que leite, 3 vezes mais potássio do que banana. Esses não são números inventados, são dados de pesquisa publicada, documentada, verificada. E moringa cresce em solos pobres, onde nada mais sobrevive. Um agricultor no sertão brasileiro poderia cultivar moringa em terra
que hoje é considerada improdutiva. Poderia alimentar sua família com nutrição de nível hospitalar. Poderia vender o excedente, poderia ser independente, mas moringa não é vendida em supermercados. Por quê? Porque não há patente, não há corporação controlando as sementes, não há contrato anual, não há lucro garantido. Agora considere isto no século XVI, quando os conquistadores espanhóis chegaram às Américas. Eles não apenas conquistaram terras, eles criminalizaram plantas. O amaranto, uma das culturas mais nutritivas que existe, foi proibido. Cultivar era punível com morte. Por quê? Porque destruir a soberania alimentar de um povo é tão eficaz quanto destruir seus exércitos. Você controla a comida, você controla as pessoas, você controla as sementes, você controla o futuro. E aqui está a reviravolta que ninguém espera. Essa estratégia nunca realmente terminou. Apenas mudou de forma... Hoje não há decreto de morte por cultivar amaranto, mas há algo igualmente letal: invisibilidade, esquecimento. A criminalização foi substituída pelo apagamento. Em 1980, uma decisão da Suprema Corte nos Estados Unidos permitiu que organismos vivos fossem patenteados. Desde então, corporações agrícolas começaram a controlar sementes como se fossem propriedade intelectual. Agricultores que plantam sementes patenteadas não podem guardar sementes para o próximo ano. Precisam comprar novas. A prática que sustentou a agricultura por 10.000 anos foi tornada ilegal. As variedades locais, adaptadas ao clima português, ao solo brasileiro, foram substituídas por híbridos comerciais. Híbridos que não se reproduzem verdadeiramente. Híbridos que exigem compra contínua. Você compreende o que está acontecendo? Cada refeição sua está conectada a um contrato. Cada garfo cheio de comida representa uma decisão corporativa feita décadas atrás sobre o que você pode comer. E você nunca foi consultado. Mas espere, há mais, muito mais. E fica mais sombrio. O sistema está colapsando e você não está vendo porque está acontecendo lentamente. Tão lentamente que parece normal. Mas os números não mentem. A diversidade genética das plantas cultivadas caiu 75% no século passado. 75%. 3/4 da biodiversidade alimentar do planeta desapareceu. E com ela, a resiliência, a adaptabilidade, a capacidade de sobreviver. Agora imagine isto. Uma praga chega, uma doença que ataca justamente a monocultura que alimenta bilhões de pessoas. Já aconteceu antes. A grande fome na Irlanda foi causada por uma única doença atacando uma única variedade de batata. 1 milhão de pessoas morreram. Outro 1 milhão foi forçado a emigrar. Tudo porque dependiam de uma única planta, de uma única versão dessa planta. Hoje, a situação é pior, mais concentrada, mais frágil. 5 corporações controlam 60% das sementes globais. 5. Uma vulnerabilidade dessas é uma sentença de morte esperando para ser cumprida. E enquanto isso, as variedades antigas menos as que resistem a pragas, as que prosperam em condições extremas, as que possuem resiliência genética, menos estão desaparecendo para sempre. Mas as consequências não são apenas globais, são pessoais, íntimas. Seu corpo está deficiente. Você não sente porque nunca conheceu o oposto. Mas tá. Estudos mostram que nutrientes como ferro, zinco e cálcio diminuíram drasticamente nos alimentos comerciais nas últimas décadas. Bulk come mais, mas absorve menos. Seus músculos, seus ossos, seu sistema imunológico estão funcionando em deficiência crônica. E a indústria farmacêutica lucra enormemente com isso. Vende suplementos caros, vende medicamentos, vende soluções para problemas que nunca deveriam existir. Enquanto, isso no quintal de alguém em Portugal, cresce uma planta
com mais ferro do que qualquer suplemento. No campo de um agricultor no Brasil, prospera uma verdura que o seu corpo reconhece profundamente como alimento real. Mas você nunca verá isso no supermercado. Nunca verá um anúncio na televisão. Nunca receberá uma prescrição médica para plantá-la. Porque plantas que curam você não geram lucro contínuo. Plantas que alimentam você adequadamente não vendem remédios. Plantas que você cultiva independentemente não mantêm você preso no sistema. E aqui está o verdadeiro horror. Você aceita isso. Você acredita que não há alternativa, que a comida moderna é o único caminho, que seus ancestrais estavam errados, que a natureza está errada. Eles conseguiram fazer você duvidar da própria realidade, mas você está prestes a recordar. E quando recordar, tudo muda. A verdade é simples, desconfortavelmente simples. Você foi roubado, não de dinheiro, de conhecimento, de escolha, de saúde, e ninguém pode devolver isso a você, exceto você mesmo. Nenhum governo vai fazer. Nenhuma corporação vai ajudar. Nenhum supermercado vai colocar essas plantas nas prateleiras, porque não há margem de lucro em soberania alimentar. Mas aqui está o que mudou. Você sabe agora. Você tem informação. E informação é poder. As 15 plantas que revelamos menos, moringa amaranto, urtiga, pursana malva, ashwagandha, não são fantasias. Não são teoria. Existem agora. Hoje. Você pode plantá-las amanhã. Uma única semente. Um único ato de rebelião silenciosa contra um sistema que lucra com sua ignorância. Não é revolução dramática. Não é confronto político. É simplesmente você decidindo alimentar seu corpo com o que ele realmente precisa. Nos próximos meses, corporações vão continuar a seus negócios. Vão patentear mais sementes, vão financiar mais pesquisas que favorecem seus produtos. Vão gastar milhões em publicidade para convencer você de que seus alimentos são normais, seguros, inevitáveis. E você terá uma escolha: acreditar ou não. Mas saiba isto: em Portugal, há mulheres idosas que ainda sabem como preparar urtiga. No Brasil, há comunidades indígenas que nunca pararam de cultivar amaranto. A memória não morreu completamente, apenas dormiu. E memória acordada é perigosa para quem lucra com esquecimento. O aviso é este: o tempo está acabando. A cada ano que passa, mais sementes desaparecem. Mais conhecimento morre com os anciãos que ainda o possuem. Mais terra é convertida em monocultura estéril. A janela para recuperar isso é real, finita, urgente. Então aqui está seu chamado. Não é pedido, é imperativo. Pegue em uma semente desta semana. Plante-a no seu quintal, no seu vaso, no seu terreno. Aprenda a cultivá-la. Aprenda a cozinhá-la. E quando o cooler, quando realmente comer menos, compartilhe com uma pessoa. Apenas uma mãe, um vizinho, um amigo. Conte a história, dê a semente. Passe o conhecimento adiante, porque é assim que as tradições sobrevivem. Não através de documentários ou livros, através de mãos, de conversas, de refeições compartilhadas, de um ser humano dizendo a outro: isto é real, isto importa, isto é teu. Eles contam que você vai esquecer este vídeo em 1 hora. Não esqueça, salve, compartilhe, plante, e depois volte e diga-nos qual planta plantou. Porque cada semente que cresce é uma vitória. Cada refeição, independente, é resistência. A sua comida, a sua saúde, a sua liberdade começam no chão. Agora, vai plantar?